Em um mundo onde os reinos são tecidos com fios de alianças frágeis e espadas sempre prontas para o desembainhar, a vida de uma princesa raramente lhe pertence. Para Elara, herdeira do verdejante e próspero reino de Eitelgard, essa verdade era um sussurro constante em sua vida, uma sombra que se estendia mesmo nos dias mais ensolarados. Seu lar era um bastião de diplomacia e cultura, um lugar onde a sabedoria dos livros era tão valorizada quanto a força do exército. Ela cresceu entre pergaminhos antigos e conselheiros sábios, aprendendo que o maior poder de um governante não residia na coroa, mas na capacidade de prever os movimentos do inimigo e na coragem de sacrificar o pessoal pelo bem comum. Contudo, nenhum livro, nenhuma lição de estratégia poderia tê-la preparado para o dia em que seu próprio pai, o rei Terran, com o peso de uma guerra iminente em seus ombros, selou-se o destino com um decreto. A paz com o impiedoso e gélido reino de Drakenhold, uma nação forjada no fogo das montanhas e na disciplina militar, seria comprada não com ouro ou terras, mas com sua mão em casamento. O noivo seria ninguém menos que o príncipe Kaelen, o lobo de gelo do norte, um homem cuja reputação o precedia como uma tempestade de inverno. As histórias contadas em sussurros nas cortes do sul falavam de sua frieza lendária, de sua proeza inigualável no campo de batalha e de um coração que, segundo diziam, era tão estéril e congelado quanto as paisagens de seu reino. Ele era o oposto de tudo o que Eitelgard representava, a encarnação da força bruta contra a diplomacia, do aço contra a seda. A notícia caiu sobre Elara como uma sentença, um exílio para uma terra estranha e um futuro acorrentado a um homem que, segundo todas as fontes, a veria não como uma esposa, mas como o símbolo de uma aliança que ele próprio desprezava. Enquanto os preparativos para sua partida começavam, um sentimento de pavor se enraizava em sua alma, uma certeza sombria de que ela estava marchando não para um casamento, mas para uma prisão dourada, onde seu único companheiro seria o eco do ódio de seu futuro marido. Ela se perguntava que tipo de vida a esperava, que tipo de rainha ela poderia ser em uma terra que não a queria, ao lado de um rei que a odiaria antes mesmo de conhecer o som de sua voz. Um ódio nascido da política, mas que certamente se tornaria profundamente pessoal. A jornada para Drakenhold seria longa, mas ela sabia, com uma clareza assustadora, que a verdadeira e mais perigosa jornada começaria no momento em que seus olhos encontrassem os do príncipe. A caravana real que levou Elara para o norte era um espetáculo de pompa e circunstância, uma fachada de celebração que mal conseguia esconder a tensão política que fervilhava sob a superfície. Cada légua percorrida a afastava mais das colinas verdejantes de Eitelgard e a mergulhava em uma paisagem que se tornava progressivamente mais severa e implacável. As florestas densas deram lugar a planícies varridas pelo vento, e as montanhas de Drakenhold ergueram-se no horizonte como presas de dragão, perfurando um céu perpetuamente cinzento. A própria capital, uma fortaleza de pedra escura e ferro, parecia ter sido arrancada da própria montanha, uma cidadela construída para resistir a cercos e não para abrigar a delicadeza. O ar era frio e rarefeito, carregado com o cheiro de carvão e neve. Ao chegar, não houve multidões festivas ou boas-vindas calorosas, apenas uma guarda de honra, cujos rostos eram tão duros e impassíveis quanto as muralhas que protegiam. E então, ela o viu. O príncipe Kaelen estava no topo da escadaria do castelo. Uma figura imponente envolta em peles escuras e aço polido.
Ele era exatamente como as histórias o descreviam, e ainda assim, muito pior. Alto, com ombros largos de um guerreiro e cabelos negros como a noite, que contrastavam com uma pele pálida. Mas foram seus olhos que prenderam a atenção de Elara. Olhos de um azul tão claro e gelado que pareciam desprovidos de qualquer calor ou emoção. Quando ela desembarcou da carruagem e fez a reverência protocolar, ele não fez nenhum movimento para ajudá-la. Ele apenas a observou com um desprezo mal disfarçado, seu olhar varrendo-a da cabeça aos pés, como se estivesse inspecionando um cavalo de guerra, e não sua noiva prometida. O silêncio que se estendeu era pesado, quebrado apenas pelo uivo do vento através das ameias do castelo. Finalmente, ele desceu os degraus, seus passos ecoando com uma autoridade inquestionável. Ao parar diante dela, sua voz, quando finalmente falou, era baixa e cortante como o próprio vento do norte. "Então, você é o preço da paz?" Ele disse, cada palavra um insulto velado. "Espero, para o bem do seu povo, que o seu valor seja mais do que aparente. Em Dracongold, não temos utilidade para ornamentos frágeis." Não havia boas-vindas, nem uma única palavra de cortesia, apenas uma declaração fria e brutal de sua posição. Naquele momento, Elara compreendeu a verdadeira profundidade do abismo em que havia sido lançada. O ódio dele não era apenas político, era visceral, pessoal. Ele a olhava e via a fraqueza de seu próprio pai, a necessidade de se curvar a um reino que ele considerava inferior. Ela era um lembrete constante de sua humilhação, e ele a faria pagar por isso todos os dias. Com um gesto brusco, ele se virou e entrou no castelo, deixando-a para trás no pátio frio para ser conduzida por uma criada de rosto severo. Enquanto Elara cruzava os portões imponentes, ela ergueu o queixo, uma chama de desafio acendendo-se em meio ao seu medo. Ele podia odiá-la, mas ela não se deixaria quebrar. Ela era filha de Aethelgard, e se Draconhold era uma terra de lobos, então ela aprenderia a uivar. Os primeiros meses no castelo de Draconhold, a cidadela impenetrável que agora era seu lar e sua prisão, foram um teste brutal à resiliência de Elara. A indiferença do príncipe, na verdade, era a menor de suas provações. O que realmente a consumia era a hostilidade fria e sufocante de toda a corte. Os nobres de Draconhold eram um reflexo de seu príncipe, duros, pragmáticos e desconfiados de qualquer coisa que considerassem uma fraqueza. Viam Elara com seus vestidos de seda de Aethelgard e seu conhecimento de poesia e história, como uma ave exótica e inútil, um fardo imposto a eles por uma política que ressentiam. As damas da corte, lideradas pela glacial Lady Isolde, uma mulher que muitos acreditavam que Caeren teria escolhido se o dever não tivesse forçado a outra direção, a submetiam a um escrutínio cruel e silencioso. Seus comentários eram farpas disfarçadas de conselhos. Seus sorrisos eram mais afiados que adagas. Eles zombavam de seu assento, de seus costumes, de sua incapacidade de suportar o frio cortante sem tremer. Elara jantava em silêncio, em uma mesa longa, com Caelen sentado na cabeceira oposta, a distância entre eles um abismo físico e emocional. Ele nunca se dirigia a ela em público, e nas raras ocasiões em que eram forçados a interagir, suas palavras eram monossilábicas e desdenhosas. A solidão era sua companheira constante. Os aposentos que lhe foram dados eram luxuosos, mas frios e impessoais, com janelas que davam para um pátio interno sombrio, como se para lembrá-la de seu confinamento.
Ela passava horas na vasta e antiga biblioteca do castelo, não apenas por amor aos livros, mas porque era o único lugar onde podia encontrar refúgio do olhar julgador dos cortesãos. Foi lá que ela começou sua verdadeira educação. Percebendo que não poderia conquistar o respeito deles com a cultura de sua terra natal, ela decidiu dominá-los em seu próprio jogo. Ela mergulhou na história de Dragonhold, devorando tomos sobre suas guerras, suas linhagens nobres, suas leis e, mais importante, suas fraquezas. Ela aprendeu sobre as disputas de fronteira com os clãs do norte, sobre as rotas comerciais que eram vitais para a sobrevivência do reino durante os invernos rigorosos e sobre as complexas teias de lealdade e rivalidade que uniam e dividiam as grandes casas nobres. Ela não estava apenas lendo, ela estava estudando, mapeando o campo de batalha político em que havia sido jogada. Um dia, durante uma reunião do conselho à qual ela foi obrigada a comparecer como uma mera espectadora silenciosa, uma disputa surgiu sobre um novo imposto sobre as guildas de mineração que ameaçava paralisar a produção de ferro antes do inverno. Os barões gritavam, os conselheiros discutiam em círculos e Kaelin observava tudo com uma fúria contida. Então, em um momento de silêncio tenso, Elara se levantou. Todas as cabeças se viraram para ela, a maioria com choque e aborrecimento. Com uma voz calma e clara, ela citou um precedente legal de um rei de Dragonhold de 300 anos atrás que resolveu uma disputa semelhante, concedendo às guildas uma participação nos lucros do comércio de armas em troca de um aumento na produção de ferro. Ela detalhou como a implementação de uma política semelhante poderia não apenas resolver a crise atual, mas também fortalecer a lealdade das guildas à coroa. O silêncio que se seguiu foi profundo. Os conselheiros a encararam, atônitos. Kaelin olhou para ela do outro lado da sala e, pela primeira vez, seu olhar não continha ódio, mas uma faísca de algo que Elara não conseguiu identificar. Surpresa, talvez até um respeito relutante. Ele não a elogiou, é claro, apenas acenou bruscamente para seus conselheiros e disse: investiguem essa possibilidade. Mas algo havia mudado. Ela não era mais apenas o ornamento frágil. Ela havia mostrado suas garras e elas eram forjadas não de aço, mas de um intelecto afiado. Naquela noite, pela primeira vez, Elara sentiu que talvez pudesse sobreviver em Dragonhold. Ela não precisava do amor deles, nem mesmo de sua aceitação, mas ela conquistaria o respeito deles. Mesmo que tivesse que fazer isso, um livro e uma batalha de cada vez. A crescente proximidade entre o príncipe e sua esposa não passou despercebida por aqueles que se beneficiavam da discórdia. Nos reinos vizinhos, espiões relatavam a mudança na dinâmica da corte de Dragonhold. E para alguns, uma aliança fortalecida entre o poderio militar do norte e a astúcia diplomática do sul era uma ameaça intolerável. Dentro das próprias muralhas do castelo, Lady Isolde via seu futuro se desfazer. Ela, que sempre se considerou a rainha destinada de Dragonhold, agora era forçada a assistir a uma estrangeira não apenas usurpar seu lugar, mas também conquistar o respeito e, visivelmente, a afeição do homem que ela desejava. O ressentimento de Isolde, antes um fogo lento, tornou-se uma fogueira voraz. Ela começou a conspirar, explorando as antigas lealdades e os preconceitos arraigados de nobres que ainda viam Elara como uma influência enfraquecedora. O plano foi sutil no início, projetado para semear a desconfiança. Um boato aqui sugerindo que Elara estava enviando segredos de Estado para seu pai em Etelgard. Um documento forjado ali, uma carta com o selo de Etelgard, encontrada convenientemente nos aposentos de uma das damas de companhia de Elara. Kaelin, embora sua opinião sobre Elara tivesse mudado drasticamente, ainda era o Lobo de Gelo.
treinado para ser cético e a desconfiar. As sementes plantadas por Isolde encontraram um terreno fértil em sua natureza cautelosa. Ele não acusou Elara abertamente, mas uma frieza retornou a seu comportamento, uma distância que Elara sentiu imediatamente e que a feriu mais profundamente do que qualquer um de seus insultos anteriores. Ela se viu novamente isolada, mas desta vez era pior, pois ela havia provado o calor de sua aceitação e agora sentia o frio de sua suspeita. Elara sabia que estava sendo sabotada. Sua inteligência política lhe dizia que os incidentes eram muito coordenados para serem coincidência. Ela decidiu não se defender passivamente, mas investigar. Usando a excelentar lealdade que havia conquistado entre alguns dos servos do castelo, aqueles que ela tratava com uma gentileza que nunca haviam conhecido da nobreza de Draconhold, ela começou a montar sua própria rede de informações. Ela aprendeu quais guardas eram leais a quais nobres, quais damas da corte tinham dívidas de jogo, quais comerciantes se encontravam secretamente com emissários de reinos rivais. A conspiração atingiu seu clímax durante a visita de um enviado de um reino terceiro, a nação de Valória, que viera para negociar um tratado comercial crucial para Draconhold. Durante o banquete de estado, o enviado valoriano de repente caiu, engasgando e espumando pela boca, vítima de um envenenamento claro e chocante. O caos irrompeu. Em meio à confusão, Lady Isolde se adiantou, apontando um dedo acusador para Elara. "Foi ela!" gritou Isolde, sua voz ressoando pelo salão. "Eu a vi! Ela trocou a taça do enviado! Ela quer a guerra! Ela sempre foi uma espiã de Eitelgard, procurando nos enfraquecer por dentro." Guardas leais à casa de Isolde se moveram para prender Elara. Por um momento, tudo ficou suspenso. Todos os olhos se voltaram para Kaelen, sentado em seu trono, seu rosto uma máscara de fúria e conflito indecifrável. Seu treinamento, seu instinto, tudo gritava traição. A evidência circunstancial era condenatória. Mas então ele olhou para Elara. Ela não parecia assustada ou culpada. Ela o encarava com uma intensidade feroz, sua expressão não de súplica, mas de desafio. Uma exigência silenciosa para que ele se lembrasse de quem ela era, do que haviam compartilhado. Ele se lembrou da mulher que enfrentou um javali para salvar um menino, da estrategista que salvou a economia de seu reino, da alma com quem ele havia compartilhado segredos sobre o céu de inverno. Em uma fração de segundo, ele fez sua escolha. "Parem!" Kaelen rugiu, sua voz de comando cortando o caos. Ele se levantou, descendo os degraus do trono para ficar não ao lado de Isolde, mas protetoriamente na frente de Elara. "Ninguém toca na princesa." Ele se virou para o chefe de sua guarda pessoal. "Cele o salão. Ninguém entra, ninguém sai. Encontrem o verdadeiro traidor." A declaração pública de fé de Kaelen em Elara foi um trovão que abalou as fundações da corte de Draconhold. A guerra pelo futuro do reino não seria mais travada nas sombras. Estava declarada e Kaelen e Elara estavam pela primeira vez lutando abertamente do mesmo lado. Com o salão do banquete selado e a tensão tão espessa, que podia ser cortada com uma faca, Kaelen assumiu o controle com a autoridade de um comandante no campo de batalha. Sua confiança pública em Elara havia chocado seus inimigos e galvanizado seus poucos aliados. Agora, eles precisavam provar a inocência dela e expor o verdadeiro culpado antes que a notícia do envenenamento do enviado se espalhasse e desse a Valória um pretexto para a guerra. Enquanto Kaelen interrogava os nobres e os servos presentes, usando sua intimidadora presença para quebrar a compostura deles, Elara usava sua própria metodologia. Ela não procurava por medo, mas por anomalias, por detalhes que não se encaixavam. Ela se moveu silenciosamente pela cena do crime, sua mente analítica trabalhando furiosamente. Ela examinou a taça do enviado, a posição de seu corpo, a comida em seu prato. Foi então que ela notou algo que todos os outros, em seu pânico, haviam ignorado. O criado que servira o vinho ao enviado, um homem conhecido por sua mão firme, havia derramado uma quantidade significativa de vinho no chão, ao lado da cadeira de Lady Isolde. Um erro incomum para ele. Além disso,
A própria Lady Isolde, apesar de sua acusação dramática, estava pálida de um jeito que não parecia apenas indignação, mas um medo genuíno, quase como se o veneno tivesse atingido o alvo errado. Elara se aproximou de Kaelen e sussurrou suas observações. Juntos, eles começaram a conectar as peças. A conspiração era mais profunda do que imaginavam. Isolde não estava apenas tentando incriminar Elara, ela estava envolvida em algo muito maior. Kaelen convocou o criado trêmulo. Sob o olhar penetrante do príncipe, o homem desabou e confessou. Ele havia sido pago por um espião valoriano para envenenar uma taça, mas ele jurou que a taça que lhe foi indicada não era do enviado, mas sim a do próprio príncipe Kaelen. O plano real era assassinar Kaelen e culpar a princesa de Eithugard, mergulhando o norte em uma guerra de sucessão e ao mesmo tempo iniciando um conflito com o sul. Drakenhold, sem seu líder e em guerra em duas frentes, seria destruído. Lady Isolde, em sua ambição cega, havia sido uma peça nesse jogo, acreditando que com Kaelen morto e Elara executada por traição, ela e sua família poderiam tomar o poder. Mas o criado, em seu nervosismo, havia se confundido e servido o veneno ao enviado valoriano por engano. A revelação atingiu o salão como um raio. Lady Isolde, ao ouvir a confissão, tentou fugir, mas foi rapidamente capturada. Sua traição, nascida da inveja e da ambição, havia quase destruído o reino que ela afirmava amar. Kaelen agiu com rapidez e decisão. A justiça em Drakenhold era rápida e implacável. Os traidores foram presos e uma confissão completa sobre a rede de espionagem valoriana foi extraída. A crise imediata foi evitada, mas as ramificações foram profundas. Kaelen e Elara estavam sozinhos em seus aposentos mais tarde naquela noite, o eco dos eventos do dia pesando entre eles. Ele se virou para ela, a armadura de sua compostura finalmente rachando para revelar a vulnerabilidade por baixo. "Eu quase duvidei de você", disse ele, sua voz rouca de autorrecriminação. "Meu treinamento, minha desconfiança, quase me cegaram para a verdade que estava bem na minha frente." Elara se aproximou de Kaelen e, colocando a mão em seu abraço, "Você não duvidou quando importava, Kaelen. Você me defendeu. Você confiou em mim." Ele olhou para ela e nos olhos dele ela viu um oceano de emoções que ele havia mantido represado por tanto tempo. Gratidão, remorso e algo muito mais profundo e avassalador. "Você me salvou." Ele referiu-se não apenas ao veneno, mas a algo mais. "Você salvou este reino e você me salvou da escuridão que eu permiti que me governasse." Naquele momento, todas as barreiras restantes entre eles se dissolveram. Ele o puxou para si e seu beijo não foi gentil ou hesitante. Foi um beijo de desespero e alívio, de paixão e promessa. Um reconhecimento de que eles não eram mais apenas aliados políticos, mas duas metades de um todo, forjados juntos no fogo da adversidade. O casamento arranjado com o príncipe que o odiava havia se transformado numa união forjada na confiança, no respeito e num amor feroz e inabalável. Um amor que seria nova e mais forte fundação do reino de Drakenhold. A queda de Lady Isolde e a exposição da conspiração valoriana enviaram ondas de choque por todo o continente. Mas em Drakenhold, solidificaram o poder de Kaelen e Elara de uma forma que anos de paz não poderiam ter feito. O povo e a nobreza, tendo testemunhado a lealdade e a sagacidade de sua princesa estrangeira, finalmente a abraçaram como sua verdadeira rainha. O nome dela, antes sussurrado com desdém, agora era pronunciado com reverência. Ela era a rainha sábia, a guardiã do norte, aquela cujo intelecto protegia o reino tão ferozmente quanto o exército do rei. A parceria entre Kaelen e Elara floresceu, transformando não apenas seu relacionamento, mas também o próprio reino. Eles governavam como um. A força e a decisão de Kaelen temperadas pela diplomacia e visão de futuro de Elara. As salas do conselho, antes palcos de confronto, tornaram-se centros de inovação.
Eles reformaram leis, abriram novas rotas comerciais e estabeleceram uma academia onde o conhecimento de Etelgard e a disciplina de Drakenhold se fundiram, criando uma nova geração de estudiosos e guerreiros. O castelo, antes um lugar de frieza e isolamento para Elara, tornou-se um lar vibrante. O som de risadas ecoava pelos corredores e os jardins internos, antes negligenciados, agora floresciam sob os cuidados de Elara, um pedaço do sul florescendo bravamente no coração do norte. O amor entre eles era a força motriz por trás de tudo. Era um amor nascido do conflito, testado pelo fogo da traição e fortalecido pela confiança mútua. Eles encontravam consolo e força um no outro, compartilhando tanto o peso da coroa quanto os momentos tranquilos e roubados longe dos olhos da corte. Kaelen, o lobo de gelo, derreteu sob o calor do amor de Elara, revelando um homem de paixão profunda e lealdade inabalável. E Elara, a princesa exilada, encontrou seu poder e seu propósito não apesar de seu casamento arranjado, mas por causa dele. Juntos, eles reinaram por décadas, inaugurando uma era de prosperidade e segurança sem precedentes para Drakenhold. A história deles se tornou uma lenda, contada ao redor das lareiras em noites de inverno. A história do príncipe que odiava sua noiva, a princesa que conquistou um reino com sua mente e o amor que transformou o ódio em uma força poderosa o suficiente para refazer um mundo. Foi a prova de que os laços mais fortes não são aqueles que nos são dados facilmente, mas aqueles que forjamos nas circunstâncias mais difíceis, provando que mesmo nos climas mais frios, o amor, a resiliência e o respeito mútuo podem criar o mais duradouro dos reinos. A jornada que começou com uma sentença de exílio terminou com a construção de um legado. Uma união que não apenas salvou duas nações da guerra, mas que as uniu em uma força que o mundo jamais voltaria a subestimar. E assim, o casamento arranjado, a maldição que se tornou uma bênção, passou para a história como o maior triunfo de todos. Se você se emocionou com esta jornada épica de ódio, intriga e amor, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com outros amantes de grandes histórias e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas futuras narrações. Sua jornada conosco está apenas começando.